A nossa super dica de hoje é relativo ao chamado período pré-colonial. Esse período de 30 anos em que o Brasil fica praticamente abandonado por Portugal. Duas coisas são importantes salientar aqui quando a gente fala de período pré-colonial. Primeira coisa, por que o Brasil fica abandonado? Porque o objetivo principal dos portugueses era chegar às Índias. Segundo motivo, nessa época Portugal só se preocupou em mandar para cá expedições exploradoras para explorar a terra. E a gente vai ver que é uma evolução, eles não tinham real conhecimento daquilo que eles tinham descoberto. Tanto que, nem a gente viu nos nomes, eles chamaram a ilha de Veracruz porque acharam que era um tamanho, posteriormente mudaram para a terra de Veracruz em vista do tamanho. Então esses dois primeiros pontos, eles têm que ficar bem nítidos quando a gente se fala em período pré-colonial. Só vinham para cá ou expedições exploradoras ou eram mandados também para o Brasil chamados degredados. Quem são os degredados? Aqueles que tinham cometido algum crime lá em Portugal. O período colonial, ele vai ter início com a primeira expedição exploradora de Gaspar de Lemos lá de 1501. Se a gente voltar um pouquinho nas aulas que você viu anteriormente, Gaspar de Lemos foi quem retornou a Portugal com o Pero Vaz de Caminha. Então ele tinha conhecimento do caminho e tal. Esse Gaspar de Lemos que aportou no Brasil em 1501, ele vai aportar lá na região de Rio Grande do Norte, o que seria hoje Rio Grande do Norte. E aí já convém salientar um ponto para os senhores guardarem, que é o seguinte: os portugueses, quando eles vêm de Portugal para o Brasil, geralmente eles vão adentrar aonde? Sempre pela região nordeste do Brasil. Porque foi a que eles tiveram o primeiro contato, foi aquela que ficava mais na rota direta em relação lá à Baía Cabralha. A Baía Cabralha em relação à Praia do Restelo, lá em Lisboa. Então, diferente de alguma coisa que surgiu do Nordeste, você já pensa assim, pô, isso aqui tá errado. Eles vão parar em algum lugar do Nordeste. Essa expedição do Gaspar de Lemos, ele tinha como objetivo reconhecimento geográfico, verificar a extensão da costa e levar para o Brasil. Tenho que lembrar essas coisas? Tem que lembrar por quê? Porque isso é um processo evolutivo. E aqui convém salientar, e a gente vai pensar assim, ó, dois asteriscos aqui, no reconhecimento geográfico e no verificar a extensão da costa. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um território que foi delimitado pelo Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o que pertencia a Portugal era aquela linha imaginária lá de Belém à Laguna em Santa Catarina. Então, quando se fala em reconhecimento geográfico, era só do litoral até a linha imaginária de Tordesilhas. Se você ainda tiver dúvida exatamente do que era o Tratado de Tordesilhas, volte à aula sobre Tratado de Tordesilhas e Buila de Tricoetra, que essa dúvida será sanada. Então, aqui ela é limitada ao espaço da linha da costa com a linha imaginária de Tordesilhas e levar para o Brasil, o chamado Ibirapitanga. Convém salientar algumas coisas quando a gente fala de pau-brasil. Primeiro, ele era utilizado principalmente para a indústria de curtume. Ele se utilizava, a sua extração utilizava-se de uma mão de obra escrava indígena, e aí a chamada escravidão vermelha. Então tome esse cuidado. E a exploração do pau-brasil é uma exploração predatória e nômade. Vou repetir, a extração do pau-brasil é uma extração predatória e nômade. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu falo em predatória, é porque eles simplesmente iam derrubando e não se preocupavam em repor aquela cultura. Nômade, porque ela não tinha local fixo. Tá, quais as consequências disso daí? Primeiramente, o pau-brasil não vai contribuir para a economia do país. Por quê? Porque ele foi levado praticamente na sua totalidade para a Europa. Segundo, ele não serviu para colonizar o Brasil. Diferentemente de uma cana-de-açúcar, de uma mineração que vai haver uma centralização demográfica num determinado local, o pau-brasil é uma atividade nômade. O que é nômade? É aquele que está sempre mudando. É o cigano. Então, essas características, quando a gente fala do pau-brasil, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui a gente está falando do primeiro ciclo econômico do país. Depois a gente vai ter uma aula falando de ciclos econômicos, mas você já vai guardando essas importantes afirmações. Vamos ter a participação de Américo Vespúcio,
E aqui eu chamo a atenção porque Américo Vespucci vai participar das duas expedições exploradoras. Era uma figura, digamos assim, ilustre, que se aproveitava de tudo aquilo que a coroa poderia oferecer para ele para tirar benefícios das colônias, certo? E a gente, nessa mesma época, o Gaspar de Lemos vai dar nome a importantes acidentes geográficos: Cabo Frio e Cabo São Roque. Cabo Frio no litoral do Rio de Janeiro e Cabo São Roque lá no Rio Grande do Norte. Uma questão interessante para a gente lembrar aqui quando a gente fala de exploração: quando a gente fala em período pré-colonial ou período colonial, a gente tem uma coisa chamada de metrópole e colônia. Isso tem que ficar bem claro para você. Quem é a colônia? A colônia vai ser sempre o Brasil. Só vamos deixar de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Quem é a metrópole? A metrópole é Portugal. No momento é Portugal. Por que eu diz no momento? Porque quando a gente estiver sob o comando da União Ibérica, a gente vai ser colônia da Espanha. Mas então, colônia vai ser o Brasil, sempre, e a metrópole vai ser aquele que está mandando. E em cima disso, a gente tem uma coisa muito importante chamada de pacto colonial. E aí eu chamo a atenção dos senhores, porque já é uma questão recorrente nos diversos tipos de concurso. A banca vai lá e pergunta: a relação que existia de obrigação entre colônia e metrópole chamava-se de pacto colonial. Pacto porque a colônia só poderia abastecer a metrópole. A colônia deveria produzir aquilo que era interesse da metrópole. Lembra esse nome? Pacto colonial. A nossa segunda expedição exploradora é de Gonçalo Coelho. Ele vai acabar aportando lá na ilha de São João, mais tarde chamada de Fernando de Noronha, né? Que vai acabar sendo a nossa capital, a nossa primeira capitania. E aí, já lembrando das aulas anteriores, se você não viu, tem que voltar e ver. Fernando de Noronha atualmente pertence ao estado de Pernambuco. Já temos que segurar essa questão aí se ela surgir. E os objetivos: procurar prata e os pontos de maior incidência do pau-brasil. E aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte: Gonçalo Coelho procurar prata. Por que ele veio para cá procurar prata? Por causa que nessa época os espanhóis estavam encontrando metais preciosos na América Central. Então o rei português praticamente ele ficou ávido por conseguir encontrar metais preciosos aqui no território brasileiro. Só que a gente vai ver que isso daí vai acontecer bem mais tarde, no final do século XVII, e numa região mais central do Brasil, diferente daquilo que eles se encontravam na época, tá? Américo Vespucci fez parte, como nós tínhamos falado, e criou-se as feitorias. Esse nome aqui vocês têm que lembrar. Feitorias nada mais é que os portos da época. Eram os locais onde se preparava para o embarque do pau-brasil e para as demais especiarias que daqui eles tiravam. Feitorias. Lembre desse nome, recorrente em provas também anteriormente, certo? Então feitorias nada mais era que portos da época lá. Daqui, da metade desse quadro, se você olhar as questões da prova, principalmente as questões da prova da ESA, que são aquelas questões mais diretas, mais retas, várias questões caíram daqui perguntando quem chefiou a primeira expedição, quem chefiava a segunda expedição. Pô, vamos no bizu. Qual que é o bizu? Eu sei que as duas expedições foram Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. Vamos botar em ordem alfabética esses caras. Se os dois começam com G, a próxima letra que vai definir. Vai definir como? Eu tenho o Gaspar, eu tenho Gaspar e eu tenho o Gonçalo, certo? Eu lembro que foram os dois, só que eu não lembro quem foi da primeira, professor. Aí tu vai por ordem alfabética. Os dois são G, não serve. Esse aqui é A, então esse aqui veio primeiro, esse aqui é o O, esse aqui veio segundo. Pronto, resolvido quem comandou as duas expedições. Não confunde mais. Lembra desse bizu do professor. Tô na dúvida, vamos para a ordem alfabética. Gaspar de Lemos, Gaspar e Gonçalo. Os dois são G, vamos para a próxima letra. O Gaspar veio primeiro, logo depois veio o Gonçalo. Questão recorrente em concurso. Ainda nesse período pré-colonial, a gente teve as expedições guarda-costas, 1516 e 1526, chefiadas por Cristóvão Jacques, tá? O objetivo dessas expedições guarda-costas era patrulhar as costas brasileiras contra corsários. Vamos e vemos.
Quando ele chegava aqui embaixo, próximo à laguna, o pessoal, os corsários, os piratas da época estavam roubando no Nordeste. Quando ele chegava no Nordeste, estavam roubando no Sul. Era inviável, certo? Então, esse era o objetivo, patrulhar as costas brasileiras. Deu certo? Não, não deu certo. Qual a causa? A atuação dos corsários. E esses corsários aqui, se você for ver, eram além de piratas, a gente tinha muita participação de franceses e ingleses, que eram aquelas nações que questionavam por que Portugal e Espanha tinham dividido o Brasil entre si. Lembra lá do rei Sebastião I? Aonde está o testamento de Adão e Eva que diz que o Brasil é de Portugal e Espanha? Então esses corsários eram isso, eles andavam roubando principalmente o pau-brasil. E aí a gente volta um pouquinho, numa aula anterior do Descobrimento do Brasil, a gente vai ver que os índios tupinambás, que eram os índios que ocupavam parte da região Nordeste, eles tinham uma excelente relação com os franceses. Assim como mais tarde a gente vai ver que os tamoios também tinham uma relação com os franceses. E isso facilitavam a exploração e a extração de maneira ilegal por parte do pau-brasil, seja ela por franceses, piratas, ingleses, quem que seja. Consequência, vai resolver colonizar o Brasil. Quem que é o rei na época aqui? O Dom João III, também da dinastia de Aves, assim como o Dom Manuel, certo? Essa aqui é tranquilinha, melzinha na chupeta. Foi questão de prova uns anos anteriores aí na prova da ESA, se vocês olharem, simplesmente perguntava quem era o comandante das expedições que tinha como objetivo patrulhar as costas brasileiras na época do período pré-colonial. Porém daqui, ó, dessa expedição guarda-costa, facilmente o examinador ele pode montar uma armadilha para os senhores. Da mesma forma que eu falei que reconhecimento geográfico e verificação da extensão da costa, ele se dava na área que pertencia a Portugal, aqui vai ser a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está lendo as alternativas sobre expedição guarda-costa, lá na letra A fala: as expedições guarda-costas tinham por objetivo defender as costas brasileiras. Defender toda aquela região que ia desde o Chuí até o Amapá. Certo ou errado? Errado, errado. Porque período pré-colonial, o Cristóvão Jacques atuava onde? De Laguna até aquela linha imaginária lá de Belém, que era que pertencia a Portugal. Então essas armadilhas que você tem que ficar atento para não ser surpreendido na hora da prova e para não perder aquela questão fácil. Esse assunto aqui é um assunto tranquilo, de período pré-colonial. Se você souber exatamente o que a gente falou nessa aula, você não vai ter dificuldade nenhuma para resolver qualquer tipo de questão. Seja da ESA, seja da BAN, seja do Enem, seja do concurso que você for fazer de História do Brasil. Por quê? Porque não vai fugir disso daqui. Foi o que aconteceu nessa época do Brasil. Professor, tem mais alguma coisa que eu possa me preocupar? Eu diria que em 1502, que não está no quadro ali, o Brasil acabou sendo arrendado a Fernão de Noronha. Primeiro a explorar o pau-brasil legalmente no país. Então veja, preste atenção no que eu estou falando. Gaspar de Lemos, 1501. 1502, Fernão de Noronha arrenda para explorar o pau-brasil. 1503, Gonçalo Coelho. E ele já chega na ilha de São João, mais tarde mudado para Fernão de Noronha, em homenagem àquele que foi o primeiro a explorar o pau-brasil. Certo? Isso é o que se resume ao período pré-colonial. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para estar recebendo sempre quando tiver alguma atualização, que semanalmente a gente vai estar lançando lá novidades, a gente vai estar lançando novas dicas, sejam elas de história ou de geografia.